A preta vai falar e numa boa, 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 Olá, apresentamos o Gente Preta, contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura, edital número 5, Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos. Sou Edson Gori, ator e diretor e dramaturgo. Hoje nós vamos entrevistar a Solange Barbosa, de Taubaté, licenciada em História e criadora da Rota da Liberdade, um turismo específico étnico, uma coisa muito importante para nós, gente preta. Olá, Solange. Olá, Edson, tudo bem? Tudo jóia. Solange, por favor, fala pra gente um pouco de quem é a Solange e o que me deixou bastante curioso. Por que foi criado em Taubaté essa Rota da Liberdade, essa coisa que é tão importante para nós, gente preta? A Solange Barbosa nasceu em São Paulo, no bairro do Cambuci, filha de um metalúrgico e de uma costureira. Cresci na zona leste de São Paulo, né? Sapopemba, Vila Primavera, São Mateus. Casei-me, tive 4 filhos. Em 1990 eu vim para o Vale do Paraíba, especificamente para a cidade de Tremembé, onde eu vivi até 2015 e depois mudei para a cidade de Taubaté. A Rota da Liberdade, ela foi criada em 2006, né? Aí é importante eu fazer um parênteses, porque em 2003 eu entrei para a universidade, aos 40 anos de idade, e eu já era formada técnica em turismo, me formei em Pindamonhangaba, pela ETEC de Pinda, e me apaixonei pelo turismo. E em 2003 a gente tem a criação do Ministério do Turismo, e eu também tenho contato com um projeto da Unesco chamado Rota do Escravo, que era justamente um mapeamento mundial do que significou para o continente africano a saída desse contingente, milhões de pessoas que foram retiradas do continente para serem escravizadas basicamente no mundo inteiro, e o que significou para esse mundo inteiro a entrada desse contingente. Qual foi o impacto? O que acabou impactando na cultura, nessa sociedade? Em 2004, esse projeto estava completando 10 anos e eles começaram a falar de turismo de memória da diáspora. E aquilo me interessou muito. E eu conheci um projeto na França, chamado Rota Turística das Abolições, onde lá se desenvolvia um processo de visitação em 5 lugares de memória dos 2 processos de abolição na França. E eu fui conhecer aquele projeto e lá eles só tinham cenários. Aí eu conhecendo o Vale do Paraíba, sendo uma universitária cotista, eu era cotista da Educafro, tinha 80% de bolsa, mas não tinha os 20% para pagar, então eu também fazia estágio na biblioteca do Instituto de Estudos Vale Paraibanos. E ali eu conheci a população negra que formou esse Vale do Paraíba. Então eu pensei, gente, se lá eles fazem isso com o cenário, imagina você, com o pessoal da Congada, com o Moçambique, com o Jongo, com a população preta aqui, né, vivendo aqui, está aqui. E a partir daí surgiu, então, o projeto A Rota da Liberdade. Agora fala para mim, Solange. Como estão as pessoas, como as pessoas estão recebendo essa questão do turismo, né? Como é que, por exemplo, uma criança negra, ela começa já estar entendendo, ela tem interesse, as escolas estão aproximando as crianças, a comunidade em si,
Como é que está sendo essa procura? Tem uma procura muito grande. A Rota da Liberdade foi lançada em 2006, né? E nessa época a gente já pensava no turismo pedagógico por conta da Lei 10.639, que também é de 2003, que fala do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Então a nossa ideia era, vamos qualificar os professores para esse ensino e vamos mostrar para as crianças que a história da população negra no Brasil, no Vale do Paraíba, não se resume àquela coisa de estavam na África, foram escravizados, foram escravos no Brasil, morreram, foram substituídos por uma mão de obra que tinha conhecimento tecnológico, papapá. Vamos contar uma história e existe uma outra história a ser contada. Então, a gente começou a receber escolas. E naquela época ainda, né, 2006, a gente ainda tinha uma estrutura diferenciada. Hoje, a gente tem muita visitação de escolas e de famílias pretas, e a criança já chega também com um olhar diferenciado, porque essa criança já é uma criança que a mãe e o pai já estão tratando do cabelo afro dela em casa, já estão dando aquela voz para ela de que, olha, vamos sair desse lugar de que nós somos descendentes de escravos. Então, ela já chega nesses lugares com uma curiosidade diferente, entendendo que aquilo é um espaço de memória também de algo que tem a ver com ela. Maravilha. Teve recentemente, né, o África... Fashion Week Brasil. Isso. Fala para mim dessa experiência. Foi uma experiência. Eu sou diretora de turismo da Ecovas, né, que é a Câmara de Comércio Brasil-África, e a gente conquistou, então, pela primeira vez, essa edição do African Fashion Week Brasil. Porque foi agora em maio. 25 a 27 de maio, lá no Center Norte, no Pavilhão Amarelo. É um evento que já acontece há 13 anos na Nigéria, né? Já acontece há 5 anos em Londres, e aí agora a gente entrou no circuito do African Fashion Week. E foi uma experiência maravilhosa, sim, porque toda a estrutura dos desfiles contavam com estilistas africanos e afro-brasileiros, né? E a população negra abraçou aquilo de uma forma linda. Então, assim, você vê chegar as pessoas trazerem o seu melhor, o seu cabelo, a sua roupa, a sua indumentária, para assistir os desfiles. Veja bem, a gente estava no mesmo momento que estava acontecendo a Fashion Week, né? Então, muita gente falava assim, nem vai ter público. E teve, e foi o oposto. Os 3 dias, o povo preto esteve lá. Muito bonito, muito empoderado, muito ciente e consciente da sua beleza, sabe, da sua potência. Então, foi uma experiência inesquecível. Eu fiz a curadoria da gastronomia, então trabalhamos... Fala dessa gastronomia, dessa curadoria, o que era servido, o que era mostrado. Exatamente. As degustações. A gente trouxe 2 restaurantes africanos, 2 camaroneses que tem lá em São Paulo, que é o Biuzi, da chefe Melanito, e o Mama África, do chefe Sam, africanos. Trouxemos um povo de terreiro que, claro, colocou ali o seu acarajé, que você não vai poder falar em uma gastronomia afro sem passar pelo acarajé. Nós tínhamos uma chefe, né, a chefe Dani Pimenta, com uma comida afrodiaspórica. E nós tínhamos o Quilombo da Fazenda aqui, da Fazenda Pissinguaba, em Ubatuba, que tem uma gastronomia sensacional, pautada muito no que eles, na coleta que eles fazem do palmito, do açaí do palmito, do coração da banana, dos frutos do mar. Então, uma culinária muito específica, os chips de banana. E nós tínhamos também a chefe Silmara com um sorvete, né? Ela faz uma produção de sorvete também buscando esses sabores afro-brasileiros. Então, tinha tinha toda uma imersão que a população negra de São Paulo e dos arredores fizeram dentro do African Fashion Week.
Solange, é uma coisa interessante que a moda lá, que foi criada, né, no África, é a moda feita pelas quilombolas, Sim. né? Evidentemente que é uma outra moda, porque é uma moda raiz, digamos. Você pode falar para nós como é que foi esse conceito de criação dessa roupa, que há uma diferença, né? Tipo assim, isso é um conceito, porque às vezes fica achando que a moda é somente aquilo que se vê nas passarelas de Paris, Milão e... Você pode falar disso para nós? Exatamente. O Quilombo Cafundó, que faz parte da Rota da Liberdade, tanto quanto o Quilombo da Fazenda, trouxe a moda da estamparia botânica, que é uma reconexão total com o continente africano, porque quando a gente fala de tecnologia, qualquer tipo de tecnologia, a gente tem que lembrar que essas tecnologias nascem no continente africano. Então, o uso da folha, da flor, da casca, né, para estamparia, para o tingimento. Tanto é que nós tivemos o African Fashion Week, que é uma criação de uma rainha, a rainha Ronki, da Nigéria. Ela é a rainha do estado de Ilé-Ifé, na Nigéria, porque existem também vários reis e rainhas, cada estado tem o seu rei e a sua rainha. E ela nos deu uma oficina maravilhosa de estamparia que eles fazem lá na Nigéria. E o Quilombo Cafundó vem e ressignifica isso a partir do momento em que ele olha para dentro de si, as folhas estão ali, os frutos, as flores, e eles transformam isso na moda. E o que foi mais interessante é que esse ano as grandes grifes internacionais, entre elas a Christian Dior, está trabalhando com estamparia botânica. Então, o Quilombo, de novo, falou assim, olha, tá vendo? Quando eles pensam em fazer, a gente já está fazendo. Já fez. Então, nós tivemos uma passagem, a gente não teve um tempo, até porque a dona Regina, que é a liderança lá do Quilombo, vai para Angola agora, semana que vem, e eles estavam com uma festa tradicional dentro do Quilombo. Ela não teve como se organizar muito e pensar num desfile, mas para o próximo ano a gente já está pensando num collab com um estilista para produção para o desfile, mas ela tinha o stand lá vendendo os produtos dela, e assim, todo mundo parou para ver e parou para comprar também. Oh, isso é muito maravilhoso. Isso é interessante mesmo. Tá, a gente estava falando em off, Solange, e você falou de uma viagem que você fez recentemente da Rota da Liberdade, que foi em Santos. Eu achei assim de uma riqueza, de uma poesia e que me deixou curioso, né? Tanto que depois eu vou querer conhecer mais Sim. pessoalmente. Fala para nós como é que foi essa viagem especificamente. Quando eu criei a Rota da Liberdade, primeiro não chamava Rota da Liberdade, tá? Chamava Rota do Escravo porque eu estava ligada no projeto da Unesco. Então eu tinha, né, não entendia nada de marca, não entendia de branding, nada dessas coisas, porque a gente não foi ensinado sobre isso, né? O empresário preto, ele não foi trabalhado e pautado, a gente vai lá e faz a coisa tudo... A gente executa. Então, vamos pensar em posicionamento de marca, todas essas... Não, eu achava aquele nome muito bonito. E aí um jornalista lá de São Paulo me levou para o Ministério Público, dizendo que o nome do meu projeto fazia apologia à escravidão. Que toda baixa autoestima do negro brasileiro era por ser descendente de escravo. E aí eu tive que mudar para a Rota da Liberdade. Tive que passar por 15... os roteiros da Rota da Liberdade passavam por 15 cidades aqui do Vale. Foram abertos processos judiciais em 15 delegacias. E eu tinha que ir na delegacia explicar para o delegado que eu não fazia apologia à escravidão, que eu não amarrava negro no pelourinho e chicoteava para as pessoas verem, né? Porque ele colocou tudo isso lá, quando ele moveu o processo. E mudei para a Rota da Liberdade. E aí, quando mudou para a Rota da Liberdade,
ampliou essa questão desse espaço, mas quando eu criei o projeto, eu era uma estudante de História, formada técnica em Turismo, dentro de uma biblioteca que me mostrava toda a população negra do Vale do Paraíba e sua movimentação. E tinha lá uma rota de fuga, em que os negros fugiam das fazendas de café do Vale do Paraíba, usavam o trem, tinham parcerias, até porque tinham negros também dentro da estrada de ferro, né, trabalhando no transporte ferroviário, iam até a Estação da Luz. Da Estação da Luz se escondiam por um tempo no bairro da Liberdade, que antes de ser um bairro oriental, é um bairro preto, e agora, inclusive, corrigiram essa semana essa discrepância, porque agora se chama a Liberdade África-Japão. Finalmente, por causa do movimento negro, por causa da luta do povo preto ali, de dizer, não, esse lugar, né? Que tem uma ligação, então, com Cambuci, né, ali? Exatamente, Lava Pés, ali do lado agora da estação tem a estátua da Madrinha Eunice, que foi a fundadora da Lava Pés, a primeira escola de samba de São Paulo, né? O bairro do Cambuci, que era um bairro de parada de tropeiros, né? E quem eram esses tropeiros? Eram negros, eram homens escravizados ou não, né? Então toda essa cultura tropeira que o Vale do Paraíba tanto ostenta é feita por gente preta, né? E aí saía do bairro da Liberdade, ia esse fugido, esse escravizado fugido, ia para o quilombo de Jabaquara em Santos. Dali ou ele ficava no quilombo, ou ele atravessava o mar, ia até o Ceará, que já desde 1884 já era um território livre de escravidão, ou ele ia embora para o continente africano. Ele retornava. E eu fui estudando isso até por causa da história do irmão do quilombo, né? Que eram pessoas, eram profissionais liberais, médicos, advogados, delegados, que ajudavam nessas fugas. Eles vestiam uma capa de escravizador, mas por trás nos leva Antônio Bento, que era o líder dos Caifases, com a morte do Luiz Gama. Ele assume esse papel, vai lá, taca fogo nas senzalas e liberta os escravizados. Então tinha todo esse enredo, toda essa história. E quando eu contava isso, as pessoas falavam assim, ai, nossa, mas isso é história. Isso é história. Eu dizia, olha, se é história, porque aconteceu. Aí eu consegui achar o irmão do Quilombo, que era um delegado e professor lá em Lorena, que está retratado até numa novela, que era um delegado que o negrada fugia, não sei o que, ele levava 2 dias para tomar qualquer providência. Ele ia numa lentidão para lá, para ver o que tinha acontecido. Era o tempo do pessoal fugir. E há 15 dias atrás, fui então contatada pelo governo de Angola, né, doutor Afonso Vita, que se doutorou agora em Coimbra com a Rota do Escravo a partir de Angola, né? Banza Congo até o Valongo, conversando com o Embratur, com o presidente Marcelo Freixo, e ele falou assim, olha, foi localizada em Santos a filha de um angolano que foi escravo no Brasil. E nós temos que ir encontrar essa mulher. E nós queremos que a senhora vá com a gente. E eu falei, gente, não é possível. É tudo que eu sonho, né? É materializar essa rota, Sim. né? E aí foi isso que nós fizemos. O governo de Angola mandou uma equipe, mandou o doutor Afonso Vita, que é o responsável pelo fomento ao turismo, mandou a doutora Cecília, que é do patrimônio histórico de Angola, e mandou a TV Zimbo, que é uma televisão parceira, que eu já tive a oportunidade também de trabalhar com eles aqui no Brasil. E lá fomos nós até Santos, na Rua Liberdade, número 188, encontrar com Dona Helena, no alto dos seus 98 anos, filha do seu Anísio, que foi um negro sequestrado em Angola, escravizado em fazenda em Pindamonhangaba, que foge para Santos, se abriga no quilombo do Jabaquara, e ali ele faz a sua vida como carregador de saco.
sacaria, principalmente sacarias de café. E morre em 1940, aos 110 anos. Olha só. Então, assim, era uma choradeira, Só quem não chorava era a Dona Helena. Dona Helena, acho que ela não entendia por que tinha gente tão emocionada assim, porque pessoal de Angola, a família dela, ela é uma mulher que ela não se casou, ela não tem filhos, ela vive sozinha na casa dela, trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, segundo consta, é exímia cozinheira, entende de comida italiana, porque sempre trabalhou para italianos, inclusive me parece que essa patroa dela não viajava para o exterior sem levar ela. Então fez viagens para o exterior, pertenceu ao Exército da Salvação, lá em Santos. Ela canta no coral e ela anda e faz... E aos 98 aos 98 anos, ativa. totalmente, e a gente assim... Então todo mundo chorava. O cinegrafista da TV Zimbo, daqui a pouco ele falava, para tudo, para, porque ele tinha que tirar a câmera e secar os olhos, porque realmente é o elo entre Angola, Brasil, é a materialização de uma história de escravização e resistência, né? O mais importante é a resistência, e uma história que nos é negada, né? Esse homem, e ele está ali materializado porque quando ele faleceu foi feita então uma matéria gigantesca no jornal, porque imagina, morreu aos 110 anos, com detalhe, ele se casou novamente aos 90. Então, aquela família que fica ali na foto com ele é a família que ele forma depois do segundo casamento. Então, você vê aquela imagem daquele homem e você está do lado da filha dele, olha, assim, uma explosão de sentimento, gratidão, paixão, felicidade, tristeza também, né? Porque, cara, preciso ouvir o pessoal lá de Angola, apesar de que a gente já tem algumas matérias sobre, mas Angola veio e nos mostrou, falou, olha a importância do que vocês têm aqui, né? E nós não mostramos isso. Não, porque nós não sabemos, né? Porque sempre nos foi ocultado. E uma diferença que a gente tem hoje, que eu vejo, né, nesse Brasil que a gente vive agora, é que a gente se permite a ir atrás e buscar. Sim, sim. Né? A gente, né, eu sou aquela menina que, né, menina, tá, gente? Eu tô voltando a um passado, porque eu sou uma mulher de quase 60 anos, como dizia minha mãe, né? Mas quando eu encontro a Dona Helena com 98 também, já posso falar que sou menina, né? Sim. Mas eu sou aquela criança que na escola encenou a maldição do 13 de maio. Eu sou a menina que a mãe teve que vestir de roupa toda esfarrapada, e eu não entendia por que a mãe chorava me vestindo daquele jeito, que vai se ajoelhar e beijar a mão daquela menina loira com uma tiara de diamantes na cabeça, né? Eu nunca entendi isso, né? Eu fui entender isso quando eu comecei a estudar história. O quanto isso é violência e quanto foi isso que trouxeram de violência para nós, né? Hoje, por exemplo, eu dou palestra em escola, os professores me procuram e eu digo, pega o dia 13 de maio, só que muda a cena, tá? Muda a cena. Em vez de pegar o menininho preto e a menininha preta, vestir com aquelas roupas, botar uma corrente na mão dessas crianças e eles chorarem de alegria e beijarem o pé daquelas duas crianças brancas lá, vocês peguem um momento em que a população preta está comemorando e que ao lado da princesa, lá no Paço Imperial, está o Machado de Assis, está o José do Patrocínio, que estão com casaca, que estão com chapéu, que estão... Porque é isso, né? Eu falo para o professor, o teu desafio é esse, desloca esse lugar, né? Também sou meio feminista e falo da história da independência. Desloca o cavalo branco falciano lá, porque era um jumento lá, não tinha nada daquilo, né? Para o momento em que a Imperatriz Leopoldina está escrevendo a carta para o Pedro, para o então príncipe regente, e é essa carta que vai chegar no 7 de setembro. Que foi, tipo assim, faça isso. Faça isso. Quer dizer, quem fez a independência do Brasil foi ela, lá no Rio de Janeiro, escrevendo aquela carta.
Não foi ele em cima do cavalo, né? Cavalo branco do Napoleão, que nunca existiu, o Príncipe Encantado, né? A verdadeira independência aconteceu naquele dia, né? E o primeiro país, inclusive, que Angola, naquela época, queria se juntar ao Brasil, queria se tornar reino do Brasil. E quando Angola se liberta de Portugal, né, nos anos 70, né, depois em 1975, da Revolução, o primeiro país que reconhece Angola como um país é o Brasil. Maravilha. Então, assim, a gente agora está tendo direito a conhecer a nossa história. Um dos meus papéis, né, eu me formei para ser professora de história, mas é o turismo quem me permite dar aulas de história, né, não formalmente, né. Porque daí já vai com elementos novos, com novas pesquisas, né? Sim, sim. Uma das premissas do programa da Unesco, da Rota do Escravo, do qual eu fui consultora durante 5 anos, é justamente isso. Você tem que ter base histórica. Não adianta você achar que. Você tem que ter o documento histórico, mas o documento histórico também é isso. 5 pessoas nós aqui, podemos pegar um documento histórico e cada um vai fazer uma leitura diferente. O documento vai falar com a gente de um jeito diferente. O que foi que aconteceu com o documento histórico? Ele só serviu para uma população, para um grupo hegemônico contar a história daquele jeito. Sim. Porque você concorda comigo que o pai da Dona Helena, a história está lá. Você pega o jornal da época, tá lá, procura-se escravo fugido. Eles resumiram nisso, fugiu. Mas ele contou a história dele. Sim. Ele fugiu, ele teve aliados, ele embarcou num trem, ele foi para o quilombo, ele se estabeleceu, ele trabalhou, ele se casou, ele deixou família. Ele também tem esses documentos, ele tem o atestado de óbito, ele tem a certidão de casamento dele. Então, o nosso desafio é esse, é contar a nossa história a partir da nossa própria leitura, não fugir do documento histórico, né? Mas o documento histórico sempre serviu para um grupo hegemônico e para nos manter, inclusive, né, presos. Sim. Solange, é o seguinte... eu estava conversando aqui, né, pensando comigo, toda vez que a gente fala de Vale do Paraíba, processo, né, toda vez que a gente fala assim, que se discute em livros, Vale do Paraíba, do período escravo e tal, cita muito Vassouras, né, aquelas cidades ali do Vale do Paraíba do Rio de Janeiro. Sim. Agora, nós sabemos, recentemente, eu até participei de uma leitura dramática, né, que teve um grande, você está me falando, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse grande movimento, né, escravo, Sim. né, de escravos aqui no Vale do Paraíba, e pegando esse nosso lado, porque é muito interessante. Quando se fala em fazendas, cafeiras, vão falar lá do Rio de Janeiro, no máximo dar uma faladinha ali de Bananal. Sim. Queria... se você parar para pensar, né, é uma marcha, essa marcha do café, 1820, né, que começa essa produção no Rio de Janeiro. Você vem para São José do Barreiro, para Bananal, o Vale Histórico. A primeira grande fazenda que entra nesse circuito da história do café é a Fazenda Pau d'Alho, em São José do Barreiro, que é a famosa fazenda que recebe Dom Pedro na sua jornada da independência. Era um engenho que começa a ser adaptado para o café. Bananal, que se torna uma das cidades mais ricas, a ponto dos barões lá, né, do Valim e aquele povo todo, emprestar dinheiro para a coroa. Mas, por exemplo, Bananal tem aquele solar do comendador Aguiar Valim no centro de Bananal. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 2 bandas de escravizados que vinha um maestro lá da Alemanha, vinha
para trabalhar com essas bandas, porque uma era dele e outra era da mulher dele. E nesse solar tem o tapume, que eram peças, painéis pintados por um artista espanhol, Vilaronga, que era famosíssimo na época. E esses negros tinham que ficar lá atrás desse tapume, porque aquele povo que dançava maravilhosamente com as melhores músicas da época, não podiam ver que aquelas melhores músicas da época eram tocadas por homens pretos escravizados. Então, a fachada era maravilhosa, as pinturas de Vilaronga, porque os olhos deles não podiam se deparar com aquela realidade que era a banda de escravizados, que era a melhor do Vale do Paraíba, tocando ali. Você tem Guaratinguetá, você tem Taubaté, você tem esse Vale do Paraíba, Pindamonhangaba. Quando você pensa, por exemplo, no Solar Palmeira, né, que hoje é o Museu Histórico e Pedagógico, Imperatriz Leopoldina, ou do lado o Palacete 10 de Julho, aquilo é uma técnica construtiva africana que é a taipa de pilão. Uhum. Tá? Então você pega lá, foi o arquiteto X, foi a mão preta que levantou aquilo porque tinha olhar e conhecimento, certo? A produção de ferro. A tecnologia do ferro nasce aonde? Nasce no continente africano. E esse povo que está aqui detém essa tecnologia. Então, quando você vai olhar para as fachadas dos casarões do século XIX, tudo tem ferro. Também são esses homens que fazem isso. Você pega 1898, está nascendo o maior pistonista brasileiro, considerado o Louis Armstrong brasileiro, que é o Bonfilho de Oliveira. Nasce em Guaratinguetá. Bom filho. O Bonfilho de Oliveira, que era filho de um maestro de banda ligado aos salesianos, né? O pai dele já era músico. E o Bonfilho, com os 14 anos, ele vai para o Rio de Janeiro. E ele vai morar na pensão da tia Ciata. E ele faz parte dos 8 batutas de Pixinguinha. E ele ganha um pistão de ouro como o melhor pistonista brasileiro. E está morrendo lá em 1940, na mesma época que o seu Anísio estava morrendo lá. Né? Mas ninguém fala isso para você. Você não tem o Memorial Bonfilho de Oliveira em Guaratinguetá. Quando muito, você tem alguma coisa do Bonfilho lá Você tem no museu lá, da família do Frei Galvão, museu no centro. Você tem o jongo. O que é o jongo? O jongo é resistência pura. Porque o jongo que a gente conhece hoje é o jongo da cultura. Né? É o jongo da cultura, que é o resgate cultural de toda essa população preta. E aqui em São José dos Campos vocês têm uma mistura da raça, que é um povo que vem lá do Rio de Janeiro, que vem lá de Barra do Piraí, traz, né, para cá. Mas você tem Piquete, você tem Guaratinguetá. A gente tinha jongo no Vale do Paraíba inteiro. Qual que era a estratégia? A estratégia era de comunicação, uma comunicação não cifrada para o outro não entender o que você está falando. Né? Eles eram proibidos de falar a língua deles, eles não podiam. Você não vai poder falar. Não falava com o corpo, né? Não, falava falava com metáfora. Então, por exemplo, tem né, aquela coisa de dar a letra, né? Que depois o rap vem e pega muito isso, né? O Jair Rodrigues lá com o Deixa que Fale, O que eles fazem? Há toda uma estrutura dentro de uma fazenda cafeeira que tem a mucama, tem a véia preta na cozinha, tem aquela criançadinha largada ali pelo chão, tem o pessoal que está dentro, as mucamas que estão dentro da casa, que são de confiança, não sei o quê. Aí, a preta está cozinhando, aí vai servir a mesa do barão, e o barão diz, olha, vou para a corte, ou vou para Santos daqui uma semana. Né? A notícia volta para dentro da cozinha, a letra é dada no ouvido daquele pretinho que está solto, o pretinho vai lá para fora. Naquela noite, sai uma roda de jongo. Passarinho vai voar, passarinho vai voar, passarinho vai voar. Ali você já diz para onde que o passarinho vai, quando é que o passarinho vai. Você entendeu?
Você tá olhando de fora, você não entende, ó, a negrada tá toda feliz. Pá, todo mundo dançando, passarinho voa, pá, 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 pá. Passou no dia do passarinho voar, passarinho já voou. Já do outro jogo, um monte de urubu foge também nesse dia. Certo? Tá na rua de café, apanhando café. Tem um preto velho ali que tá cansado, ele precisa descansar. Mas o feitor tá lá embaixo. Desce um jongo dizendo, olha, quando o feitor chegar, você avisa. O feitor chegou, sobe um jongo avisando. Velhinho deita, descansa um pouquinho, ó. Quando o feitor estiver próximo, sobe um jongo aqui contando se o feitor já chegou. Quando o feitor chega, o velho tá bonito lá apanhando seu café. Esse canto que foi dado como canto de trabalho e que foi, pelo sistema hegemônico, foi rebaixado a questão de folclore. Pronto. Tudo assim. A filosofia africana, os provérbios africanos, por exemplo, tudo aqui no Brasil foi rebaixado a folclore. É folclórico. Um grupo folclórico. E a resistência preta não está preocupada em explicar para ninguém. Você acha que é folclore? Vai. Tá feliz dizendo que é folclore? Né? A gente tem um jongo que eu gosto muito dele, que é um que diz assim, eu fui no mato apanhar a lenha, parei na cachoeira para molhar a mão. Senhor da pedreira, olha essa fogueira. Além da fogueira, protegei os meus irmãos. Que lindo, né? É só um cara que saiu ali, mas ele foi na mata porque lá tem um inquice chamado Kabila, ou tem Oxóssi. Ele parou na cachoeira para molhar a mão porque ele foi pedir a bênção para Dandalunda ou para Oxum. Tem um senhor da pedreira que é Xangô, né? Tem uma fogueira que é Inhansã. Você está sabendo disso? Não, isso é nosso. Isso é resistência. Sim. Resistência que era feita, que existia e que ninguém nunca, né? Tem um outro que fala assim, que é essa discussão do dia a dia, né? Discussão política, né? Com tanto um pau no mato, Embaúba é coroné. O que é pau no mato? É madeira nobre. E Embaúba já é conhecida como uma madeira porcaria, com uma coisinha, né? Porque eles estão falando, escolheram um chefe político para a região aqui, que esse cara é uma porcaria, mas ele não pode falar isso. Então a resistência negra no Vale do Paraíba e em todo o Brasil se dá a partir do corpo, a partir da voz, a partir de toda uma simbologia que não é explícita, porque ninguém está preocupado, eu não vou explicar, eu não vou explicar para o outro. Sim. Eu estou fazendo. A própria Congada e o Moçambique, veja, nós temos um encontro, um dos maiores eventos de cultura negra, né, afro-católica, é a festa das Congadas em Moçambique em Aparecida, na segunda-feira depois da Páscoa, porque é o dia da morte de São Benedito. Só que novamente, você coloca como folclore, mas não. Há toda uma organização, a escolha do rei, da rainha. Essa própria memória oral, né, de eventos que aconteceram. Qual que é o enredo da Congada e do Moçambique? A rainha Ginga da Angola com o rei do Congo se debatendo para ver quem é que vai saudar São Benedito. Porque em um momento histórico, lá em Angola, teve uma aliança, um casamento entre a rainha Ginga e a memória oral está ali. E aí, assim, eu acho que o maior desafio da gente, os africanos cobram isso muito da gente, porque a gente ainda está preso nesse passado, né? Resumindo a presença africana em oralidades e religiões de matriz africana, nós temos muito que aprender com eles sobre isso. E o Fashion Week foi para isso também. Você é diretora de Planejamento, gestão e turismo. Turismo de Paraibuna. Isso. Né? Eu estive lá em Paraibuna
acho que o mês passado. E conforme você foi falando aqui, eu fui vendo lá no prédio, num dos prédios, né, a questão da construção, né, que tem lá a parte expostas, as taipas, etc. E fala dessa atividade que você exerce lá em Paraibuna. Eu sei que vai ter agora um período bastante de ações. Sim, sim. Paraibuna foi um presente que eu ganhei. Eu sempre tive o sonho de ser um agente público de turismo, né? Sempre sonhei em ser um agente público de entender a máquina para poder trazer isso para dentro da comunidade também. O que a gente acessa dentro da máquina que possa nos favorecer aqui fora. E aí surgiu esse convite porque Paraibuna, ela era um município de interesse turístico em 2018, e aí tem uma classificação que aumenta a possibilidade de acesso a recursos quando se torna instância. E no primeiro ranqueamento, ela já se tornou instância turística. E passou pelo processo de pandemia, e aí eles precisavam de um profissional de turismo para organizar as coisas do turismo dentro da cidade. E o Estado me indicou, o prefeito solicitou ao Estado que, né, orientasse quem que a gente convida, né? E o Estado falou, chama melhor, é a Sol. Sabe, um reconhecimento, assim, uma coisa sensacional mesmo, porque eu trabalho com o Estado, com a Rota da Liberdade desde 2006. Todo mundo lá me conhece, né? E sabe da minha qualidade profissional, né? Não foi uma escolha política, até porque eu não estou ligada a grupos políticos, não tem aquela... E eu aceitei. E aí um dia eu estava parada assim no meio da praça em Paraibuna, olhando a taipa, né, da Fundação Cultural. E aí eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui em Paraibuna? Porque eu saio todo dia de Taubaté e volto, vou e volto. Mas aí eu virei a cabeça e lembrei, Paraibuna é a terra de Caetana. Caetana foi uma escravizada de 17 anos que, em 1835, obrigou o seu dono a abrir talvez aquele que seja o primeiro e talvez um dos únicos processos de divórcio, porque ela não queria se casar. E ela foi obrigada a se casar. Só que no dia do casamento, em vez de ir para casa com o marido, ela fugiu para dentro da casa do dono, porque ela era mucama das crianças. A esposa dele tinha falecido há pouco tempo. E ela falou, eu não quero viver com ele, eu não quero. E não é que, né, tem até um trabalho feito por um escritor lá da Bahia que sugere um romance entre os dois. Não, ela não queria estar casada, ela não queria ser uma mulher casada. E aí isso obriga ele, então, a entrar com um processo eclesiástico, porque naquele tempo não era cartório, né, não era civil, era somente religioso. E esse processo, então, vai para a Sé, lá em São Paulo, da Sé vai para o Tribunal Eclesiástico da Bahia, que a sede era em Salvador, e dá um processo longo, com testemunhas, com tudo, e esse processo dura 10 anos, né? Ela perde, a igreja diz, não, ninguém vai anular esse casamento, a gente perde o contato histórico com o que deu no fim esse processo, mas é descoberto nos anos 2005, 2001 por uma estadunidense, a Sandra Lauderdale Graham, que escreve então o livro Caetana Disse Não, que conta a trajetória dessa menina. E em 2004, a Prefeitura, a Câmara Municipal, institui dia 16 de outubro como dia de Caetana, em que tem que se falar dessa personagem, tem que falar dessa personalidade. E quando eu chego em Paraibuna, eu descubro que isso não está acontecendo, e ali, com a Fundação Cultural, eu começo a trabalhar isso. Então, primeira semana de museus, o meu tema é Caetana, a história de Caetana, né, para Paraibuna começar a entender esse processo, né? Quem era Caetana?
Depois, na Primavera dos Museus, o tio da Caetana, ele era tropeiro. Então, a gente usa esse momento que o Museu do Ipiranga está se revisitando, né, na sua reabertura. A gente pega o quadro da Independência e no quadro da Independência tem a figura de um tropeiro. Nós temos 3 figuras anônimas no quadro da Independência. Nós temos um cara de pé no chão, nós temos um cara com uma carroça, e nós temos um tropeiro. Por que esse tropeiro não podia ser o tio da Caetana? Se o processo da Caetana é de 1835, né? Então a gente começa a ir para as escolas e discutir isso com os alunos, né? Primeiro, a juventude, né? A resistência da própria juventude, porque Caetana tem 17 anos. Né? Hoje ela é considerada uma adolescente. Naquela época ela já era uma mulher, ela já era uma adulta, mas ela ainda... 1835, que é o momento que a Bahia está fervendo com a revolta dos malês. Né? Então a gente começa a trabalhar isso. Começa a falar dos ofícios, né? Do negro. Como é que a gente consegue viver uma cultura tropeira no Vale do Paraíba? E essa cultura tropeira não é associada ao negro. Seja a produção, a cangalha do burro, a doma do burro, o cesto, né, que carrega os produtos, tudo, a culinária. Como é que você pode ter orgulho de falar que você come comida tropeira no Vale do Paraíba e você não vai associar isso ao negro? Você vai... Então, o trabalho da gente é esse, e eu estou conseguindo, com a Fundação Cultural, a gente trazer um pouco dessas discussões. Maravilha. Solange, agora fala uma coisa para nós, tipo assim, vai. Assim, até olhando para a câmera mesmo, falando para as pessoas. Sim. O que ela ganharia? Que eu sei que ganha muito, né? Mas conhecer essa rota, porque eu acho muito importante. Eu estou estudando, bem estudando bastante, até por questões de trabalhos mesmo, a questão da minha ancestralidade. Sim. Entendeu? E até eu absorvo que quando eu era adolescente, eu me orgulhava de ver no meu registro a palavra pardo, né? Que era pardo. Eu sentia orgulho, porque eu não era preto, era pardo. E daí o tempo passou e eu entendi o que significava ser pardo, né? Então hoje eu falo com toda precisão que eu sou preto, né? Hoje. Agora, hoje eu estou com muita curiosidade de conhecer a Rota da Liberdade, né? Então, eu queria que você falasse para eles ali, ó. Conhecer a Rota da Liberdade é se encontrar com uma história que nos foi negada. É se encontrar com coisas que a gente viu, que a gente vivenciou, mas que ficaram numa memória, né? Eu levo as pessoas para os quilombos e assim... as pessoas dizem, nossa, mas a minha tia fazia isso, mas a minha avó fazia aquilo. É o reencontro com uma memória afetiva que nos foi negada, e é um encontro também com uma história que nos foi usurpada, né? Uma história de potência, uma história de luta, uma história de sofrimento, tá? Mas uma história muito importante de superação e de resistência a toda uma tentativa de processo de apagamento do que nós somos enquanto seres humanos, né? Você fazer a Rota da Liberdade é você se reconectar com um direito que sempre nos foi negado, que é o de ser um ser humano, ser visto como tal, né? É entender que essa história que nos venderam, ela é mentirosa. Quando você fala, os imigrantes chegaram porque a mão de obra não era especializada. Mentira! Porque você vai chegar em Pindamonhangaba e você vai achar um casarão
como o Solar Palmeira, que está lá há 200 anos e até hoje não caiu, porque o negro que levantou, que bateu aquela taipa lá, ele sabia o que ele estava fazendo. Porque é uma população que construiu, que alimentou e que construiu a riqueza do outro e sempre foi tida como inferior. E a gente sai desse lugar. Visitar a Rota da Liberdade é se permitir o direito de sair desse lugar. A Rota da Liberdade é isso. É olhar para você e falar, não, realmente o que me venderam era falso e eu tenho direito a esse encontro com essa história que me foi negada. Bom, gente, agora a gente finalizando aqui, vocês viram a curiosidade, a riqueza disso tudo e principalmente o quanto a gente precisa fazer uma imersão na nossa história, na nossa ancestralidade e, sobretudo, o Gente Preta veio para isso. Gente Preta veio para mostrar que nós somos os criadores de tudo. Não somos aquilo que nos foi mostrado. Nós somos os criadores. Meu amor, muito obrigado mesmo. Foi um prazerzaço ter estado aqui com você e espero que você tenha gostado. Eu agradeço, adorei, falo pra caramba e adoro falar o quanto nós somos potência, sim, e o quanto nós temos o direito a nos vermos como potência. Então, parabenizo vocês por essa ideia, por esse projeto, por esse processo, porque é falando sobre nós falando sobre nós, é que a gente consegue alcançar os lugares que são nossos por direito. Muito obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau, gente. A preta vai falar e numa boa. 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 E numa boa.